Irmãos, sendo o nosso primeiro culto da família do ano, nós costumamos chamar de culto da família AME, culto da família. É o culto AME, porque é a nossa igreja. Amém? Então, sempre denominamos culto da família AME, porque nós acreditamos que a família, ela tem sido alvo de ataques constantes do mal. E nós precisamos combater. E como é que nós combatemos? Através da nossa fé, da palavra de Deus e da nossa fé. Tudo bem? Epístola aos Hebreus, capítulo 12, quem achou? Preste muita atenção a partir do verso de número 4. Diz assim o escritor aos Hebreus, Hebreus 12, 4. Ainda não resististes até o quê? Até o sangue. Ou seja, ainda não foi feito um sacrifício que seja comparável a um sacrifício de sangue. Vocês têm resistido, mas ainda não totalmente, não com uma entrega de sacrifício. Ele diz mais, combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação que o quê? Que argumenta convosco como filhos. Exortação, o que é exortar? É chamar a atenção. E ele diz, é um chamamento de atenção que Deus nos proporciona, nos considerando como filhos. Diz mais, filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies, ou não desanime, ou não desfaleça, quando por eles fores repreendido. Porque o Senhor corrige a quem? O que ama. Se Deus ama, Deus corrige. E eu penso, queridos, que assim é todo pai e toda mãe de responsabilidade. Você jamais vê um filho, uma filha, fazendo algo perverso, algo ruim, algo errado, ou até mesmo algo contaminado pelo pecado, contagiado pelo pecado, algo pecaminoso, e você deixa para lá. Não, se você realmente é pai, se você realmente é mãe, e aqui eu não estou falando apenas de progenitores, porque existem pessoas que não são legitimamente, como é que nós diríamos, geneticamente os pais, mas assumiram alguém para criar, e você tem essa responsabilidade de correção, de ver o errado e corrigir. Amém? Ele diz aqui claramente, Deus, o quê? Corrige o que ama. E o que mais? E açoita a qualquer que recebe como filho. Aí deixa eu te perguntar, levanta a mão só quem é filho e filha de Deus. Levanta a mão. Cadê os filhos de Deus? Certo, de novo, quem é filho de Deus? Você aceita de Deus a correção e o açoite? Aceita? Vários levantaram as mãos e balançaram a cabeça que sim, mas eu te perguntaria, como que Deus faz isso? Como que Deus corrige e açoita? Ele próprio desce do céu, chama você num cantinho e conversa com você à parte, é assim? Ou ele vem com um chicote ou uma chinela na mão para te corrigir? É assim que Deus faz? Hein, irmãos? Não. Deus faz isso através da sua palavra. Mas atenção, igreja, estamos vivenciando uma época onde se cumpre uma profecia, e pelo menos há 4 anos eu venho alertando a igreja sobre isso, dizendo, como disse o apóstolo Paulo, escrevendo ao seu discípulo Timóteo, ele disse, olha, Timóteo, fique atento, fique alerta, porque nos últimos tempos serão tempos
difíceis, trabalhosos, porque as pessoas não ouvirão a sã doutrina, elas não darão ouvidos à sã doutrina. E atenção, irmãos, porque eu quero que hoje você desperte a sua alma para fazer uma autoanálise. Lembra do texto da Santa Ceia? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Você olhar para dentro de você e avaliar se você ainda é servo, ainda é serva. E como é que eu sei, pastor, se sou ou não sou um servo, uma serva de Deus? Pela obediência. Um servo de Deus, uma serva de Deus, se submete à palavra de Deus, sem ressalvas. Nós não temos o direito de escolha, nós devolvemos isso para Deus, porque entendemos que as nossas escolhas são tendenciosas ao nosso prazer. Nós queremos aquilo que nos agrada, nós queremos aquilo que nos traz satisfação. Mas a vontade de Deus nem sempre nos agrada, a vontade de Deus nem sempre nos satisfaz. Deveria satisfazer, deveria alegrar, mas não faz, porque muitas vezes o que Deus diz é o contrário do que nós queremos, daquilo que nós queremos e almejamos. Isso está claro, irmãos? Sim. Então ele diz que não desmaie quando você for repreendido, não desfaleça, porque o Senhor corrige e açoita a qualquer um que ele recebe como filho. Verso 7. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Essa é a sentença, esta é a declaração. Se eu suporto a correção, ou seja, se eu me submeto a Deus, me submeto à vontade de Deus, Deus então me trata como filho. Qual o contrário disso? Qual seria o inverso disso? Logo, se eu não me submeto à correção de Deus, Deus não vai me tratar como filho. E o que seria isso, pastor? Deus não me tratar como filho. Irmãos, entenda. Todos nós somos criaturas de Deus, é o que a Bíblia diz. Mas para se tornar filho de Deus, só é possível através da aliança na palavra. Quem está fora da palavra tem um único destino, que é a perdição eterna. Se Deus não me considera como filho, significa que Ele me considera como perdido. E isso é muito grave, e isto é muito sério. Embora Deus nos amando, embora Deus nos querendo para si, embora Deus desejando, intimamente, que nós passemos a eternidade com Ele, Ele não nos obriga a isso. Ele deixa que eu e você expressemos a nossa escolha, se queremos ou não essa aliança. Mas o Senhor Jesus deixa muito claro, no Evangelho de João, Jesus disse: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu mando. E não tem como. Para você ter aliança com Deus, só é possível através da submissão. Isso está claro, irmãos? Está bem claro? E se eu não me submeto, eu não sou logo tratado como filho. Se suportais a correção de Deus, verso 7, Deus os trata como filhos. Porque o filho, porque que filho há a quem o pai não corrige, disciplina, põe em ordem, Qual é? Meu querido, é muito importante que você entenda. Se um pai e uma mãe deixa de mão um filho, isso é muito grave. Isso é muito grave. E biblicamente falando, um pai e uma mãe têm a responsabilidade de manter os seus filhos sob a disciplina do Senhor até que se tornem adultos. No nosso caso, na nossa cultura, no nosso país, enquanto um filho não completa 18 anos,
tem que obedecer.